do seu lado e dissesse para ele: Jesus chegou em Betel. Agora diga para ele assim novamente, diga: Jesus está em Madureira. Você crê nisso, irmão? Os crentes que gostam de dar glória a Deus, já estão por aí, já? Já estão por aí, do lado das irmãs, já chegou os crentes que gostam de dar glória a Deus? No meio da mocidade, já chegou os crentes que gostam de dizer aleluia? Então seja profeta de Deus, aponta para o teu irmão e diz assim para ele: hoje é o dia que Deus está falando conosco, e a presença de Deus é real na minha e na tua vida. Meus amados irmãos, é bem verdade que estamos diante de um texto. Nós lemos um texto do que nós chamamos de os evangelhos. Quando nós usamos o termo evangelho, nós estamos falando de uma palavra de origem grega, que a sua tradução é boas novas. E eu vim trazer uma boa nova de Deus para a tua vida nesta noite. Quando nós falamos de evangelho, nós precisamos entender que os evangelhos se dividem em duas partes. Quantas partes? Duas. A primeira parte chama-se de evangelho sinótico. O que é evangelho sinótico, pastor? Evangelhos sinóticos, a palavra sinótico também do grego, na sua tradução, quer dizer ver na mesma ótica ou na mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas escrevem de maneira semelhante, um a partir do outro, na mesma perspectiva, na mesma narrativa. Quando nós vamos para a segunda parte dos evangelhos, que é o evangelho que João escreve, nós vamos encontrar um evangelho específico, diferenciado, um evangelho único, do qual o evangelista João escreve de uma maneira amorosa. No entanto, ele é conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Quando nós observamos esses evangelhos, nós vamos entender que em cada livro Jesus é apresentado de maneira específica e categórica. Quando nós observamos a narrativa que Mateus escreve, ele escreve para os judeus com alvo de alcançar os judeus. Quando nós vamos para Marcos, Marcos escreve com o objetivo de alcançar os romanos, e Lucas escreve com o objetivo de alcançar os gregos. João escreve de maneira diferenciada. João escreve para a igreja do passado, João escreve para a igreja do presente, e João escreve para a igreja do futuro. Deixa eu te dizer uma coisa: nestes evangelhos tem um evangelista João. Por que evangelista João? Porque nos evangelhos ele é conhecido como evangelista. Mas João escreve 5 livros na Bíblia. Quantos livros? Sim. João escreve 5 livros na Bíblia. João escreve o evangelho de sua autoria. João escreve a primeira, a segunda e a terceira epístola, do qual é conhecido como apóstolo. E João também escreve o livro da revelação, a saber, o livro de Apocalipse. Deixa eu te dizer uma coisa: neste evangelho que João escreve, nós vamos encontrar algo peculiar, no entanto, muito importante e que nos chama a atenção. Apesar de João não ser aquele escritor como Lucas, que escreve com detalhes, porque escreve para os gregos, o berço da filosofia que é a Grécia, mas João escrevendo mesmo sendo para a igreja, e numa linguagem um tanto simples de entender. Quando nós observamos o capítulo 5, nós vamos entender que o texto nos dá informação de tudo aquilo que está acontecendo. O texto faz pergunta e o mesmo texto responde a mesma. Deixa eu te dizer, versículo 1. O texto diz: depois disto havia uma festa entre os judeus. Quando eu leio o versículo 1 e encontro o texto dizendo depois disto, eu logo me vem a pergunta: o que foi que aconteceu anteriormente? Já que o texto diz depois disto, houve alguma coisa que veio anterior ao acontecimento do capítulo 5. Depois disto, a história conta no capítulo 4 que Jesus está passando e um oficial procura no caminho e fala com ele, convidando-o para visitar o seu filho que estava enfermo. Quando este oficial procura o mestre e interroga ele: Senhor, vem comigo, o meu filho está enfermo. Jesus olha para ele e diz de forma categórica e específica, dizendo assim: olha, vai, porque o teu filho já está curado. Aquele homem sai em direção à sua casa, e quando vai se aproximando da sua casa, um dos seus servos procura no caminho, aborda o mesmo e diz para ele: olha, o teu filho
já está curado. Quando ele ouve essa resposta, que o seu filho está curado, ele pergunta como crente cheio do Espírito Santo e cheio de ousadia, olha para o seu servo e diz para ele: a que horas foi que isto aconteceu? O servo dá para ele a data, a hora exata do acontecimento, e ele entende que aquela hora foi a hora em que Jesus havia proferido a palavra: vai, porque o teu filho já está curado. Deixa eu te dizer uma coisa, abrindo um parênteses aqui nesta introdução: a palavra saiu da boca do mestre e automaticamente aconteceu o milagre. Não entendi, pastor, vou te explicar. A palavra está sendo proferida, e se você está crendo aí sentado no banco, você vai ver que o milagre já está acontecendo. Porque quando Deus fala, é prego batido e ponta amassada. Se ele te fez promessa, não te preocupa, porque a promessa vai se cumprir no tempo de Deus, no momento de Deus e na hora de Deus. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Depois disto, o texto é específico quando diz: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus estava indo a Jerusalém. A bem da verdade é que Jesus não estava indo para Betesda. A bem da verdade é que o caminho que Jesus ele tinha traçado para chegar, o projeto de Jesus não era ir a Betesda. O projeto de Jesus era ir a Jerusalém. O caminho era para Jerusalém. Lá em Jerusalém estava acontecendo uma festa. Jesus, como um bom judeu, queria participar da festa, queria estar na festa. Então o texto diz que havia uma festa entre os judeus. Quando nós falamos de festa, nós precisamos entender que o judeu comemorava pelo menos 3 festas. Quantas festas? 3 festas o judeu comemorava anualmente e ainda comemora. A primeira festa é a festa da Páscoa, do hebraico Passache, traduzido por passagem ou saída, saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. A palavra Páscoa quer dizer passagem, e quando nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de um costume judaico. Este judeu que comemorava a Páscoa, ele comemorava a morte do cordeiro. Por quê, pastor? Porque na morte do cordeiro, que era feito no período da Páscoa, cabia a um bom judeu que subisse para a festa, levar um cordeiro para ser sacrificado. O texto e a cultura específica quando diz que este cordeiro não podia ser um cordeiro que tivesse mancha, o cordeiro não podia ter defeito físico, o cordeiro não podia ter mudança no seu pelo, ele tinha que ser puro, branco, não podia ter nenhum tipo de defeito para ser oferecido ao Senhor. Pastor, ainda não consegui entender, vou te explicar. Esse cordeiro tinha que ser a primícia, o que o judeu tinha de melhor. E se você ainda não conseguiu entender, você é mais específico para você. Aquele que subia a Jerusalém para participar da festa tinha que levar o que tinha de melhor. Se você chegou aqui nesta noite, não queira oferecer o mais ou menos, ofereça o melhor para ele, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Dê o melhor para ele, dê o seu melhor, glória a Deus, dê o seu melhor, aleluia, dê a sua melhor adoração, dê o seu melhor, glória a Deus, esta noite, porque você há de receber da mão do Senhor. A festa da Páscoa, quem ia à Páscoa tinha que levar o cordeiro. Quem ia à Páscoa tinha que levar o cordeiro. O costume judaico dizia que, terminado o período da festa, o judeu voltava para sua casa, e no dia e no período que estava se realizando a festa da Páscoa, mas um costume judaico era que o pai da família pegava um cordeiro, e um cordeiro imaculado como do primeiro, repartia para toda a família, pastor, repartia o cordeiro para toda a família. O cordeiro tinha que dar para todos dentro de casa. Se o cordeiro fosse maior e o tamanho fosse proporcionar à sobra da carne, então o dono da casa convidava o vizinho, a pessoa que tinha menos condições financeiras, a pessoa que era menos favorecida, a pessoa que não tinha condições de comprar um cordeiro. Então ele convidava aquela pessoa e compartilhava o cordeiro. Se você ainda não entendeu o que isso quer dizer, eu vou te explicar nesta noite. Nós precisamos nos últimos dias compartilhar o cordeiro com quem está lá fora. Não queira o cordeiro só para você. Compartilha o cordeiro com quem está lá fora, porque o cordeiro escrevendo disse, o próprio Jesus falando disse: ide e
pregai o evangelho a toda criatura. Compartilhar o cordeiro é distribuir, é anunciar, é pregar, é falar, é trazer o conhecimento do pecador que Jesus é o Senhor, que Jesus é a salvação. Havia também dentro desse período da festa da Páscoa mais um costume judaico. Pastor, qual era o costume? O costume era que o judeu que participava da festa, na sua casa durante o período, ele não podia comer um pão levedado. Pastor, o que é pão levedado? É pão fermentado, é pão que se colocava fermento. Então na festa só podia comer pão sem fermento. Pastor, o que é que quer dizer o fermento na Bíblia? O fermento na Bíblia quer dizer aquele crente que entra num culto como esse aqui, em qual Deus tem falado poderosamente desde o começo. Eu já vi crente saltar na presença de Deus nesta noite, mas num culto tão poderoso como esse, ainda tem crente que sai do culto dizendo: eu não gostei do pastor, eu não gostei da mensagem, eu não gostei, você está muito assim, sempre tem alguma coisa para falar mal. Sabe o que é isso? É fermento. Crente que tem fermento fala da vida dos outros. Crente que tem fermento fala do pastor da igreja. Crente que tem fermento nada dá bom para ele. Crente que tem fermento, ele entra frio e sai congelado. Crente que tem fermento só sabe reclamar. Crente que tem fermento, para ele só dá coisa errada. Mas tem fermento nesta noite, porque a glória de Deus vai te alcançar. Aleluia! A festa da Páscoa. Meu Deus do céu! Nós já entendemos que a festa da Páscoa é a festa da morte do Cordeiro. Segunda festa. Pastor, por que o senhor está falando da festa da Páscoa? Porque o texto é específico. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Pastor, mas o texto diz havia uma festa, não diz qual era a festa. Mas quando você vai para o capítulo 6, que é o capítulo seguinte, você vai encontrar o texto dizendo que a festa era a festa da Páscoa. Nós precisamos entender que haviam 3 festas. Quantas festas? A primeira se chama Páscoa, Passagem. Então tradução quer dizer passagem. Mas a festa comemorava o quê? A morte do Cordeiro. Segunda festa é a festa do Pentecoste. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. A festa do Pentecoste não foi cumprida somente em Atos capítulo 2. A festa do Pentecoste desde o Deuteronômio, a festa já era comemorada. Passados os anos, o judeu continuava comemorando as 3 festividades: a Páscoa, o Pentecoste. A palavra Pentecoste quer dizer frutos. A tradução de Pentecoste quer dizer frutos. O termo Pentecoste quer dizer penta. Penta quer dizer o quê? Penta quer dizer o quê? Sim. Ou seja, era no 50º dia que comemorava-se a festa do Pentecoste. Nessa festa do Pentecoste era comemorado a colheita dos frutos, quando o judeu colhia e tirava todos os frutos, todas as primícias da terra. Aí ele comemorava a festa do Pentecoste. Na festa do Pentecoste, você vai ver que Jesus, quando ele subiu depois de ressuscitar, ele disse para o discípulo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O povo fica em Jerusalém. Mas em Atos capítulo 2 nós vamos encontrar o texto dizendo que estavam todos reunidos e veio um vento veemente e impetuoso, encheu a casa e todos foram cheios. Essa era a festa do Pentecoste, era a festa do fruto. Foi no Pentecoste que foi distribuído os talentos, os dons espirituais para toda a igreja. Foi lá na festa do Pentecoste que um homem que passou o começo da caminhada do ministério de Jesus todinho, só fazendo coisa errada, que foi o apóstolo Pedro. Mas quando chegou na festa do Pentecoste, aí eu volto um pouquinho para me lembrar que quando Jesus ressuscitou, chegou para as mulheres e disse: diga a Pedro e ao discípulo que eu estarei esperando lá no lugar marcado. Deixa eu te abrir um parêntese aqui para te dizer uma coisa. Se Jesus dissesse diga ao discípulo, Pedro também já estava incluído no meio, porque Pedro era discípulo. Mas Jesus é específico e diz: diga a Pedro e ao discípulo. Não entendi, pastor, vou te explicar. Quando Jesus diz diga a Pedro e ao discípulo, era porque Jesus sabia que Pedro, depois de ter
negado, ele saiu do convívio dos discípulos, ele saiu do meio dos discípulos e voltou à pescaria. Pedro volta para a beira do mar e vai pescar, volta para as velhas práticas, volta para a velha vida, volta a ser o velho Pedro, volta a ser o homem que não era ninguém, que ninguém conhecia, que não tinha valor nenhum, só sabia pescar. Pedro volta a ser ninguém. Mas quando Jesus ressuscita e ele vai para as mulheres e diz para ela: diga a Pedro e ao discípulo, Jesus estava querendo dizer: diga para Pedro que ele negou, mas ainda que ele seja infiel, eu permaneço fiel para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, foi na festa do Pentecoste que esse mesmo Pedro, que de repente toda a igreja tem se escandalizado com a atitude dele, sai do meio dos discípulos. Quem sabe no meio da igreja tinha alguém que olhava para ele e dizia: mas esse aí é o Pedro que negou Jesus? Ah, já sei, aquele que negou, né? Pedro carregava o estigma de que havia negado a Cristo. Mas quando Pedro vai em Atos capítulo 2, a Bíblia nos diz que Pedro entra dentro do templo e vai para o altar. E quando ele chega no altar, o texto não é específico em dizer a respeito disso, mas a gente acompanha a história do jeito que ela fala. Deixa eu te dizer uma coisa: Pedro vai ao altar, pega o microfone, prega, mais de 3.000 almas se convertem. O mesmo Pedro que negou no passado, lá na frente foi o amor de Deus para aquele povo no período do Pentecoste, na festa do Pentecoste. Deixa eu dizer mais uma coisa: a terceira festa era a festa das tendas, era chamado de festa de cabanas. Nessa festa das tendas havia um costume judaico: o sacerdote ia na frente do povo tocando um chofar. Pastor, o que é chofar? É uma trombeta. Ele vai tocando na frente do povo, a trombeta anunciando: acabou a festa, agora vamos levantar acampamento. Quando o povo terminava de comemorar a festa das tendas, aí o sacerdote tocava a trombeta anunciando: é hora de levantar acampamento e seguir a caminhada. Pastor, eu ainda não entendi não, mas deixa eu te explicar. Primeira festa, morte do cordeiro. Segunda festa, festa dos frutos. Terceira festa, toque da trombeta. Festa do cordeiro, já aconteceu, o cordeiro já morreu. A segunda festa, Pentecoste, já aconteceu. Atos capítulo 2, os frutos já foram entregues. Agora só falta acontecer uma festa, é a festa do toque da trombeta. E se aí no meio da igreja tem crente que está esperando o toque da trombeta, levante a sua mão e comece a adorar. Levante a sua mão e comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Só quem está esperando o toque da trombeta, abra a boca, 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 abra a boca. Adore, 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 adore. Eu vou deixar você adorar. Levante a mão e adore ele. Urabaka surabacandarábia, urabandarabacandaraia, arabaçaimigoletuia. Eu vou começar a pregar agora. Anticomaçuricandarábia. A trombeta vai tocar. Vai, vai, vai. Ela vai tocar. Aleluia. O texto diz: havia uma festa entre os judeus e Jesus estava subindo para Jerusalém. Observe que no caminho em que Jesus vai subindo para Jerusalém, o texto é específico que havia na Porta das Ovelhas um lugar chamado Betesda. Havia onde? Na Porta das Ovelhas. Pastor, por que o texto diz na Porta das Ovelhas? A Porta das Ovelhas era a porta por onde se introduzia o cordeiro para ser sacrificado. Todo judeu que ia para a festa, ele passava pela Porta das Ovelhas, levava o cordeiro para ser sacrificado e entregava na mão do sumo sacerdote. Jesus passa pela Porta das Ovelhas de caminho a Betesda. Eu disse para você repetir o nome Betesda. Betesda é uma palavra hebraica, a sua tradução quer dizer casa de misericórdia. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Casa
casa de misericórdia. Mas o mesmo texto que fala Betesda, ou fala casa de misericórdia, é o mesmo texto que diz que havia um homem há 38 anos. Parece um paradoxo, pastor. Como é que eu estou na casa de misericórdia e estou esperando por misericórdia? 38 anos na casa de misericórdia, esperando misericórdia. O texto é específico. Quando Jesus chega na casa de misericórdia, quando Jesus chega em Betesda, Jesus chega em Betesda e encontra um homem que havia ali 38 anos. Se você ainda não parou para prestar atenção, eu vou te dizer uma coisa: Jesus não foi a Betesda para curar todos os paralíticos, todos os coxos, todos os enfermos. Ele podia até curar, mas Jesus não foi a Betesda para curar todo mundo. Jesus foi a Betesda porque ele marcou o encontro com uma pessoa só. Jesus foi a Betesda somente por uma pessoa só. Ele podia chegar lá e curar todo mundo, mas ele chega em Betesda para visitar um homem, um único homem. E quando Jesus chega, a coisa muda de figura. Todas as vezes que Jesus chega, quem está enfermo fica curado. Quando Jesus chega, a porta que está fechada se abre. Quando Jesus chega, aquele que está desmantelado se conserta. Quando Jesus chega, ele pega o apóstolo, ele pega o Paulo, que ainda se chamava Saulo, derruba do cavalo para entender que ele é. Quando Jesus chega, é como aquelas duas multidões que vinha e a mulher vinha trazendo seu filho que estava morto. Duas multidões, Jesus vinha em uma e a outra multidão era a multidão que trazia doente, o enfermo, o morto, aliás, o morto, a multidão que trazia o morto. Aí quando as duas multidões se encontram, uma multidão chorava, a outra cantava, uma tinha problema, a outra tinha solução, uma tinha morto, a outra tinha vida. Dessas duas multidões se encontraram. Quando se encontrou com Jesus, aí a morte saiu e deu lugar à vida. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Se ele chegou na tua vida, mostra pra mim aqui, mostra aí. Ele já chegou aí, ele já chegou aí. Se ele chegou, então adora! Diga: Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. Balança o ombro do teu irmão com carinho e diz pra ele: Jesus chegou. Diz pra ele: Jesus chegou. Ele chegou. É Jesus. Ele chegou. Jesus chegou. Olha para o moço e diz: quer ficar curado? Aí ele diz: pastor, não tem nome algum. O texto não vai dizer, mas os estudiosos contam que em Betesda havia um sistema. Diga: sistema. O sistema era o seguinte: quem tinha condições pagava pessoas para cercar o tanque, de maneira que aquele que queria ser curado não podia passar. Por isso que o paralítico, ele diz: toda vez que eu vou, entra outro no meu lugar. E ele é específico quando diz assim: não tem homem algum. Ele estava falando de... Ele estava querendo dizer: eu não tenho condições de ser curado. Ele estava querendo dizer: a cura é algo que não vai ser para mim. Ele estava querendo dizer: a cura é algo que não vai chegar na minha vida. Ele não sabia quem estava falando com ele, porque se ele soubesse, ele dizia: quero. Quando Jesus diz: quer ser curado, ele diz: não tem nome algum. O sistema era o seguinte: quem tinha condições pagava, o indivíduo cercava o tanque, quando a água fosse movimentada, quem pagou entrava e recebia a cura. Aí o paralítico diz: toda vez que eu vou, desce outro no meu lugar. Não entendi, pastor. Ele estava cansado de ver as pessoas receber a bênção e ele continuar na fila. Ele já estava se acostumando de ver os outros contar testemunho e ele continuar lá na beira do tanque. Eita! Ele estava acostumado a ser ninguém. Ele estava acostumado a ver o milagre, paquerar o milagre, mas não receber o milagre. Ele estava acostumado a ver o milagre na vida dos outros, só não acontecia na vida dele. Não tem homem algum.
Aleluia. Só que eu queria que você entendesse que Jesus, como eu disse no começo, estava indo para onde? Para Jerusalém. E o que foi que Jesus foi fazer em Betesda? É verdade. Se o caminho era para Jerusalém? O texto não diz, e eu faço uma conjectura, posso? Glória. Posso? Pode. Deve. Jesus estava indo para Jerusalém, mas no caminho, imagine Jesus, amém? Imagine Jesus indo para Jerusalém. Aí no caminho, Jesus decide passar pela porta das ovelhas. Mas aí no YouTube, né? É natural que alguém perguntasse, mestre, mas ele não está indo para Jerusalém? A festa não é em Jerusalém? E eu quero ver o sumo sacerdote, eu quero ver as comemorações, eu quero ver o sacerdote passar com o incensário, eu quero Aleluia. ver o candelabro, o menorá. Mas Jesus olha para eles, e eu continuo conjecturando e diz: mas eu preciso passar em Betesda. Aleluia. Porque era Jesus. Glória. Jesus não tem compromisso com festa, irmão. É. Jesus não tem compromisso com festa. Olha aí. Aleluia. Quando ele quer fazer, pode ser festa sem. Aleluia. Bendito Porque é o às nome de vezes a gente Jesus. cai no erro de achar que Deus só opera em festa. É. Glória. A unção só desce quando tem festa, não. Aleluia. A festa é de Jerusalém, mas Jesus, se eu for fazer outra festa, Oh, você vai fazer aleluia. uma festa lá naquele lugar? Eita Jesus. Peraí, eu vou repetir, você não entendeu. Você vai entender. Peraí. Você crê que Jesus quer fazer uma festa naquele lugar? Creio. Que lugar, pastor? Naquele lugar que você está orando, apresentando para ele? Você crê que Jesus quer fazer uma festa? Jesus quer fazer uma festa naquele lugar. Deixa ele Eu vou deixar você adorar por um minuto. Exalte ele. Quem tem começa a falar. Seja tocado, seja impactado, seja movido. O caminho era para Jerusalém. Glória. Eita, agora eu vou falar. O que eu vou falar agora aqui? Meu Deus. O que eu vou falar agora é forte. Preste atenção. O que eu vou falar agora é forte. Observe. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele decidiu passar em Betesda. Observe o que eu vou dizer agora. Jesus decidiu quebrar o protocolo. Eita. É forte. Eita. Eita, meu Deus. Jesus decidiu quebrar o protocolo, porque ele é especialista em mudar a ordem dos fatores sem alterar a qualidade do produto. Eita! Ele é! A caçura bacana. Aleluia! A caçura mandarábia. O caminho era para Jerusalém, mas ele diz: eu vou quebrar o protocolo.
amassar. Eita, é forte. O Rabacandarábia vai amassar, vai apertar, até ele dizer: não aguento, eu me rendo, deixa ele trabalhar. Essa não estava no esboço. Essa não estava no esboço, pastor. Quer ser curado? Não tem nome algum. Jesus olha para ele e diz: toma a tua cama, levanta e anda. Meu Deus do céu! Eu preciso abrir um parênteses aí da misericórdia. O relógio já está me impressando, pastor. O relógio já está me impressando. Quando ele diz: levanta e anda, aí o moço pega a cama, põe nas costas e sai. Vou fazer a cena para você clarificar, viu? Olha para mim, presta atenção. Presta atenção. Vou fazer a cena para você glorificar. O moço pega a cama e põe nas costas. O senhor me ajuda? O senhor me ajuda? Fica aqui na frente, por favor. O moço pega a cama e sai. O moço pega a cama e sai e encontra com outro irmão no meio da rua. O irmão diz: você não pode carregar a cama porque hoje é sábado. E o costume judaico diz que no sábado não pode trabalhar. Obrigado. Aí o que acontece? Aleluia! Uma coisa é o paralítico antes de encontrar com Jesus, e a outra é depois que ele encontrou com Jesus. Entendeu não? Vou explicar. Uma coisa é o paralítico antes de se encontrar com Jesus, e a outra é depois de encontrar com Jesus. Porque antes de encontrar com Jesus, quando Jesus perguntou: quer ser curado? Ele não tem homem alguma. Está em crédito todo. Antes de ser curado, ele diz: não tem homem algum. Mas depois de encontrar com Jesus, depois de encontrar com Jesus, depois que aquela pessoa se encontrar com Jesus, você vai ver o mistério. Tu vai ver o que Deus vai fazer naquele lugar. Eu vou profetizar. Eu não sou Tomé e eu não gosto de levar para casa aquilo que Deus me deu. Eu vou profetizar. Depois de encontrar com Jesus, você vai ver o avivamento. Depois de encontrar com Jesus, aí quando o homem disse: não pode carregar a cama, o paralítico estava crente todo. Pense num homem crente, igual o Gabriel quando cantou aqui. Meu Deus, crente todo. Pense num homem cheio de Deus. Quando o homem disse: não pode carregar a cama, ele olhou para o homem e disse: aí disse: quem foi que mandou você carregar a cama dia de sábado? Ele respondeu para o Tomé, olhou para ele e disse assim: seu incrédulo, você está observando a cama que eu estou carregando. Quem mandou carregar a cama não importa. Eu sei que eu era paralítico e estou andando. Levante a mão para adorar, 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 levante a mão para adorar. Quem trouxe glória, manda glória. Quem trouxe aleluia, manda aleluia. Quem tem línguas estranhas, fala aí. É sangue de Deus, seja tocado por ele, seja movido. Vou concluir. Deixa eu fechar. Porque Deus ainda tem coisa grande para fazer aqui. Um momento de uma oração que nós vamos fazer aqui, assim que eu terminar a mensagem. Escute. Depois que ele recebeu o milagre, encontrou com Jesus, estava crente, cheio de Deus, cheio de ousadia. O texto diz que Jesus encontra com ele de novo, em outro lugar. Sabe qual é o mistério? É que quando Jesus encontra com ele pela segunda vez, ele não encontrou com um paralítico no shopping. Primeiro, que ele não tinha. E segundo, ele não encontrou com um paralítico na praia, não encontrou com um paralítico no cinema. Não que seja pecado, mas quem recebe milagre, sabe qual lugar que ele vai?
Quem recebe de Deus não vai passear no domingo na escola dominical. Quem recebe de Deus, quando Jesus se encontra com ele, encontra ele no templo. Ele recebeu o milagre. Ele foi para onde? Foi jogar bola? Foi não. Ele estava crente. Quando ele encontrou com Jesus, recebeu o milagre. Ele foi para onde? Foi para o templo. Porque quem recebe de Deus vem agradecer. Quem recebe de Deus não sai por aí andando, vem agradecer. Tem crente que passa a vida inteira pedindo um carro. Deus, Jesus me dá um carro para fazer a tua obra. Aí quando Jesus dá, em vez de vir para a obra, vai passear. Agora tem um carro, vou visitar fulano, vou visitar ciclano, vou na casa de Beltrano. Quem recebe de Deus não sai, vem para dentro do templo. Aí Jesus entrega um recado para ele, na segunda vez já, concluindo a mensagem. Jesus chega para ele e diz: olha, fica firme, não comete os pecados que tu cometeu no passado, para que outro mal não te suceda. Glória a Deus! Você entendeu? Recebeu o milagre, foi com tempo agradecer. Jesus disse: olha, está lembrado da cama? Meu Deus! Cuidado para não voltar a carregar a cama. Com a permissão do meu pastor, fica de pé. Glória a Jesus. Eu gosto daquela música do Mariano que ele fala que a cama era um símbolo de Deus para o paralítico saber de onde ele era ou de onde ele saiu. O tanque. Glória! A cama era um símbolo para ele lembrar de onde ele saiu. É por isso que muitas das vezes a gente nunca está 100% confortável. Deus faz uma bênção, cumpre uma promessa, mas sempre tem um probleminha, um negocinho. Sabe para quê? Para a gente lembrar de onde a gente saiu. Glória! Porque se Deus fizer 100%, o crente se desvia. Entendeu? Não foi? Pare de reclamar porque não se cumpriu a promessa ainda, porque Deus está trabalhando. E por que tudo isso, pastor? É para você lembrar de onde você saiu. É para você lembrar que o pastor David aqui, de paletó arrumadinho, um dia vivia no mundo das drogas. Jesus foi lá em Betesda. Se vem aqui, é você mesmo que eu quero. Eu creio. Nesse tempo eu não era ninguém, pastor. A vizinhança da minha mãe dizia: aí só ou o presídio ou a morte. E eu tinha 15, 16 anos por aí. Jovem. Queria viver a juventude lá fora. Aí Jesus diz: vem cá. Eu decidi passar em Betesda hoje. Vem aqui, é você que eu quero. Observe que o texto diz: havia um homem. Não é nome. Havia um homem. Pode ser qualquer um. Por quê? Porque ele ainda não era ninguém. Até o dia que Jesus chegou. Até o dia que Jesus chegou. Eu quero orar por você nesta noite, que está na fila esperando o milagre. Sai do teu lugar, com a permissão do meu pastor de Jerico. Já passei 5 minutos. Estou a ponto de ser tomado o microfone. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Jesus decidiu passar em Betesda. Só vai vir para frente quem crê nesse negócio. Só vai vir para frente quem crê que Jesus decidiu passar em Betesda. Deus fiel! Aí eu vou pedir para a mocidade cantar só o coro, porque eu quero seguir terra esse coro, se o pastor permitir o Gabriel cantar o hino quando a gente ora. Então, quando eu for para casa, eu quero levar um pouquinho dessa unção, viu, Gabriel? Estou
precisando. Aleluia, glória. A moçada vai cantar. Aí só for, querendo já sabe aí. Em seguida o Gabriel canta e eu vou orar. Pastor, o senhor vai orar pelo quê? Eu vou orar para Jesus passar lá naquela Betesda lá. E fazer uma festa. O homem de Deus está completando um ano. Chega para cá também, para prover, para receber. 14 anos. Também, pronto, ele também. Esse aqui também. Pronto, ele vai receber esse tal daí, pega a baqueta aí, pronto. Tudo ir pra frente. Meu milagre. Troca o joelho aí. Jesus vai passar lá e vai fazer uma festa. Você faz isso. Peraí. Essa resposta não é resposta de quem crê. Vou perguntar de novo. Jesus vai fazer uma festa lá. Você crê? Bora lá?